Alô, comunidade das redes sociais. Hoje nós estamos aqui no Instituto Ricardo Brenan, esse marco da arte, da cultura e da arquitetura, que fica aqui no bairro da Várzea, em Pernambuco, em Recife. E aqui nós temos uma réplica fornecida, ou seja, autorizada diretamente pelo museu responsável de Florença. E aqui nós temos uma réplica do rei Davi. Réplica onde o molde foi cedido e o Instituto Ricardo Brenan foi autorizado a realizar essa escultura, que é o marco do Renascimento. Ela foi realizada, foi esculpida por Michelangelo por volta do século XVI e é uma das marcas do Renascimento, com as suas influências clássicas. Percebam as proporções do rei Davi, né? Um conhecimento de anatomia que estava sendo muito bem elaborado naquela época. Percebam os traços, né, da beleza masculina sendo simbolizada por Michelangelo. Esse é o rei Davi, né? Tá bom. Linda, linda essa estátua. E representa o Renascimento. Ali nós temos Boteiro. Boteiro, diferentemente das influências clássicas do Renascimento, Boteiro representa o anticlassicismo. Percebam que as imagens de Boteiro não têm as mesmas proporções simétricas de Michelangelo, do rei Davi de Michelangelo. Percebam que é uma figura relativamente obesa, essa figura dessa mulher nesse cavalo, uma figura relativamente obesa. Ali temos também esculturas de Boteiro em forma de animais. Agora, Boteiro já é anticlássico, já é uma figura, já representa muito mais o anticlassicismo. E essas figuras de Boteiro, elas são expostas geralmente na Colômbia, onde é a origem de Boteiro. Elas são esculturas expostas geralmente em espaços públicos. Mas, e além da estátua, ou seja, da escultura, da réplica da escultura de Michelangelo representando o rei Davi, além dessa figura, né, das esculturas de Boteiro, lá dentro, naquele espaço onde nós vamos agora, nós temos simplesmente uma seção de Rodin, porque Rodin, o grande escultor Rodin, por ser amigo da família Brenan, permitiu que essa família, através das suas fundações, tivessem uma reprodução do quadro O Pensador. E nós vamos agora ver o quadro O Pensador, que é uma réplica de Rodin, porém, por detrás da escultura do Rodin, que está num tamanho não original, porque ela está muito maior, a escultura, por detrás da escultura, nós já vamos ter esculturas realizadas, feitas diretamente por Rodin. Nesse espaço aqui, percebam, ali nós temos O Pensador de Rodin. Como Rodin era conhecido da família Brenan, eles receberam autorização para reproduzir O Pensador. Agora vamos a essa figura. Percebam que essa figura representa o pensamento, o raciocínio. Mas percebam que nessa estátua, ou seja, nessa escultura, todo o corpo fala. Todo o corpo do pensador está falando. Cada músculo do corpo
se contorce em torno do pensamento. Percebam? Percebam que não é só a mente que fala. A mente fala e o corpo fala também. Ok. Agora aqui temos figuras, ou seja, esculturas realizadas diretamente por Rodin. Essas esculturas aqui são realizadas, foram feitas diretamente por Rodin. Realmente esse museu aqui não perde em nada para os grandes museus do mundo, da Europa. Olha só. Vamos filmar olha só, o corpo todo da escultura. Vamos filmar o corpo todo da escultura, olha só. Isso é Rodin, gente. Isso é Rodin. Olha que lindo. Rodin em esculturas originais, feitas por ele mesmo, aqui no museu, no Instituto Ricardo Brenan. Agora vamos para outros espaços e vamos conversar sobre tudo isso, o que tudo isso representa para nós, o que tudo isso representa para a humanidade. Vamos conversar lá fora sobre isso, vamos falar sobre isso aqui. Vamos sentar ali comigo, naquele banquinho ali, e vamos conversar sobre o que tudo isso significa. Porque tudo isso simboliza, significa muitas coisas. Venham comigo. Vamos sentar um pouco aqui. Vamos dialogar. Não, tudo bem. Senta aqui comigo. Vamos falar sobre tudo isso. Em vários espaços aqui tem a figura, tem a foto, né, a fotografia da pessoa das pessoas que deram início e que deram continuidade a todo esse projeto. Família tradicional, bem-sucedida no ramo, nos investimentos privados também. Mas o que mais me impressiona nessa família e sobretudo na pessoa que infelizmente veio a falecer, o senhor Ricardo Brenan, que faleceu lá no início da Covid-19, eu estava até falando com a minha esposa. Há pessoas que, quando pertencem a famílias bem-sucedidas e têm a promessa de uma vida boa, elas não se preocupam, não se ocupam tanto em realizar um trabalho pela humanidade. Porém, isso aqui é um trabalho que foi feito, que foi realizado em prol da humanidade. Porque aqui nós temos coleções do mundo, coleções clássicas, coleções dos mais diversos lugares. Nós temos inclusive aqui, não sei se vai dar tempo da gente ir lá, mas há um espaço aqui que pertence ao Brasil holandês, porque essa região do Nordeste também foi ocupada por holandeses na sua invasão aqui. E por causa disso, várias obras de tapeçaria, várias esculturas desse Brasil holandês, várias mobílias desse Brasil holandês estão representadas aqui. Então, filme esse prédio, porque esse prédio representa tudo isso. Representa esses momentos de inspiração que inspiram alguns homens que deixam legados para a humanidade. E sobre esse legado para a humanidade, eu gostaria de falar de três condições humanas: o trabalho, a obra e a ação. O trabalho é aquela atividade humana
é aquela atividade da condição humana, onde nós fazemos as coisas, mas aquilo que nós fazemos como atividade do trabalho nem sempre é valorizado, porque isso desde os gregos, o trabalho não era muito valorizado. Por quê? Porque o trabalho, quando ele é feito, e ao fim da sua jornada, aparentemente o trabalho não deixa nada, não deixa uma obra, aparentemente não. Então, os gregos consideravam que o trabalho, inclusive manual, era algo que as pessoas faziam, mas elas não se tornavam como a natureza, ou seja, as pessoas trabalhavam, mas não ficavam na memória ao fim da jornada do trabalho. Então o trabalho, durante a Grécia, até durante a Idade Média, ele não era considerado. Até que a revolução, que o capitalismo e a revolução industrial foram valorizando gradativamente o trabalho. Porém, entre os gregos existia a areté. Areté, ou seja, a virtude. E a virtude era aquilo que o homem fazia, porém ele, assim como a natureza, permanecia, porque ele ficava na memória. Então Aquiles e Heitor representavam aquele homem que ia para a guerra e através dos seus atos de bravura ele ficava na memória. E a areté, que deixava o homem na memória através da guerra, foi transformada em areté política, com a invenção da política através dos gregos. Então, quando o homem realizava as coisas entre os cidadãos, entre os concidadãos, igual a ele, então eles permaneciam na memória através da ação. A ação prometia, através da virtude, deixar o homem na memória, a partir daquilo que a política prometia, ou seja, a glória. Havia a glória do guerreiro, porém a glória da ação política era a glória da ação feita no espaço público. E uma vez que a ação era feita no espaço público, o politas, o cidadão, o que nós chamamos de político, poderia ficar na memória. Mas a obra, representada sobretudo pela arte, é aquilo que é feito na solidão do artista. Cada uma dessas esculturas, elas são feitas na solidão do artista, que ao realizar uma obra, ele consegue realizar o belo, porque a beleza, ela se torna universal, uma vez que o artista consegue capturar valores regionais e universais. É como se o artista fosse antropofágico. Antropofagia é quando o artista devora as influências externas, porém ele consegue dar a essas influências externas o caráter regional do lugar onde ele está. Aí a obra se torna universal. Shakespeare fez isso. Ariano Suassuna conseguiu fazer isso, ou seja, no Alto da Compadecida tem elementos regionais. Chicó, João Grilo, que no inglês é John Cricket. Porém, o Alto da Compadecida, a padroeira, o julgamento das pessoas diante de Jesus Cristo e a compadecida se compadecendo pelas pessoas, isso é universal. Então percebam que o belo tem, e quando o belo se torna um belo de aparência universal, acontece isso. Há regionalidade e há também a universalidade em um diálogo muito próximo, né? Então, nós vamos continuar, e já estamos quase terminando. Vamos até ali. Eu vou mostrar para vocês outros valores do que é belo. Percebam, vamos até aquelas esculturas ali da entrada. Vamos até as esculturas da entrada aqui. Essas esculturas aqui. Eu acho que por esse lado aqui dá para filmar melhor. Vem comigo. Então aqui nós temos esculturas de influência clássica.
Porém, há uma influência clássica, mas existe uma certa regionalidade. Eu percebo isso na figura na vermelhidão desses prédios aqui. Por quê? Porque há uma certa vermelhidão, é como se esses prédios nascessem da terra. Percebam isso. Filma esses prédios, amor, a vermelhidão desses prédios. É como se eles pertencessem, como se eles nascessem da terra, né? Então é como se esse prédio representasse o nascedouro, ou seja, as origens, porque a terra tem essa ideia, né, de origens, mas ao mesmo tempo existe um certo classicismo. Porque o classicismo tem... Percebam que o rosto das pessoas ele tem expressão serena. Os movimentos das pessoas, ou seja, das esculturas, né? Não das pessoas, tem expressões serenas. Olha, isso é muito clássico. Isso é muito da influência do classicismo, do Renascimento. Olha só. Lindo, lindo. Então, são influências clássicas que, evidentemente, se tornam universais por serem clássicas. Percebam? Mas essa vermelhidão dos prédios que abrigam o Instituto dão uma aparência de regionalidade, de originalidade, de origem, né? De pátria. Então, vamos até ali. Aqui também temos belíssimas esculturas de influência clássica, né? Movimentos sempre muito suaves. O classicismo tem muito isso, né? Movimentos suaves. Olha só. Por mais que a pessoa, ou seja, que a figura represente uma guerra, por exemplo, sempre os movimentos do guerreiro são movimentos suaves. O classicismo tem muito disso. Aqui nós já estamos entrando na galeria Lourdes Brennan. E vem comigo. Aquele ali, aqui nós temos uma foto do grande colecionador, do homem que deu continuidade às influências do passado da sua família, de colecionadores, senhor Ricardo Brennan. Aqui temos um texto feito por Joaquim Falcão, falando sobre esse lado eclético do senhor Ricardo Brennan, porque é muito ecletismo, é muito... Percebam que não há, assim, um traço único em toda essa coleção. Há pinturas, há esculturas, esculturas, tudo isso para representar uma das condições do ser humano, que é a obra. A obra, ela é realizada, e tudo isso que é feito no momento único do artista é a obra. E a promessa da obra é que ela permaneça. A obra permanece. E a obra, ela não depende da ação entre os homens, como é a ação política. A ação política depende da ação entre os homens, porque às vezes uma pessoa faz alguma coisa no momento da história esperando um resultado. Mas, porque a ação política se dá entre os homens, muitas das vezes o sentido original e a intenção original de quem realizou a ação é modificada. Jesus, por exemplo, não imaginava que a sua mensagem de amor fosse... que a sua mensagem de amor gerasse guerras, ódios, porque isso é ação. A ação política, a ação social e política é feita entre os homens. O trabalho já é aquilo que a gente faz, e mesmo que a gente faça entre os homens, não fica na memória.
Jesus ficou na memória, mas o seu trabalho foi modificado por várias ações políticas contrárias muitas das vezes do que ele falou e fez, mas em nome dele. Então é isso. Vamos aqui ficar por aqui. Aqui nós temos várias homenagens ao senhor Ricardo Brenan. Então quando você vier aqui, você deixa aqui o seu escrito, a sua homenagem, né? São várias pessoas. Já deixamos a nossa aqui também, a nossa homenagem. E é isso aí. Esse local representa a obra. E diante dessas homenagens, vamos fechar o nosso vídeo. Então é isso aí. Quando vocês vierem a Recife, não deixem de vir ao Instituto, à fábrica, né? A oficina Francisco Brenan e também ao Instituto Ricardo Brenan. Ok, galera? Vocês são do coração.